todos. Estamos aqui em São Paulo hoje, fazendo um bate-papo com o nosso cônsul-geral em São Paulo, Luiz Fernando Gimenez. Gimenez, falei correto? Ávalos Gimenez, mas pela costume brasileira, eles invertem e utilizam primeiramente o nome da mãe, o nome da família da mãe. Mas eu aceito as duas coisas. 6 anos já no Brasil? Encerrei em maio 5 anos, na realidade. 5 anos. Sim. É uma expectativa de até 6 anos. 6 anos. Ou mais, na verdade. Ou mais. Não tem uma delimitação. Já está bem, bem ambientado. Sim. Isso depende das autoridades do Ministério. Experiências consulares antes, como cônsul, teve na França e teve na Ásia também? Na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Sim. Nós temos, principalmente nos países vizinhos e em grandes países, uma rede de consulados que fazem um trabalho específico de consulado. Mas em outros países temos funções consulares dentro das embaixadas. Então, a função consular na França e em Coreia do Sul estão dentro das funções da embaixada mesmo. Mas na minha carreira, uma função consular específica por primeira vez é aqui em São Paulo. Como cônsul geral, sim. Primeira vez em São Paulo. Primeira vez. Mas as funções consulares que são exercidas normalmente dentro de uma embaixada, como falei, já tenho muita experiência, só que é uma sorte de superposição ou adição às funções diplomáticas. Não podemos renunciar quando temos uma sola sede física, digamos. Excelente. Eu sei bastante do seu envolvimento com a parte cultural, né, de trazer, disseminar a cultura paraguaia para nós brasileiros, para a gente entender um pouco mais. Eu sei que o seu trabalho aí é bem eficiente, bem engajado, né? Eu vejo aí o senhor, a sua esposa, né, trazendo a cultura. Vejo um engajamento também muito grande do consulado com esse envolvimento de apoio aos paraguaios no Brasil, seja na questão criminal, dando suporte necessário aos paraguaios interessados em vir para cá. Mas hoje, aqui junto com a Câmara de Comércio, a ideia é entender um pouquinho mais sobre as diferenças de Paraguai e Brasil. Né? E nada melhor que um cônsul experiente para nos tirar algumas dúvidas, e algumas dúvidas que vieram por meio de alguns associados nossos, a respeito da diferença política entre o Paraguai e o Brasil. Né? Eu acho que seria bem interessante se a gente pudesse passar para os nossos ouvintes essa perspectiva de diferença na prática. Ok, acho que na realidade tanto o Brasil como o Paraguai eles têm uma eleição feita pelo sistema político da República. Outros países ainda conservam o sistema monárquico como uma denominação, mas todos são regimes democráticos, a grande maioria dos países. O Paraguai escolheu o modelo democrático da República, mas também Brasil. A única diferença é na organização interna da República. E isso depende, acho que depende de muitos fatores. O Brasil tem por o território muito extenso uma necessidade de fazer a união e o sistema normalmente é o federal, parecido ao que acontece nos Estados Unidos e outros estados grandes. A Rússia não tem essa constituição, mas o Paraguai, pela sua história, pela extensão de seu território, é uma república democrática unitária. Tem também divisões administrativas internas, mas o nome na própria Constituição é o que estabelece as características dessa diferença. Mas acho aqui que o ponto essencial é dizer que tanto o Paraguai como o Brasil são países que optaram por o sistema da República Democrática
Por quê? Porque mesmo o Brasil tendo estados federais, eles têm elementos característicos de uma democracia. Tem pluralidade de partidos, tem eleições correntes ditadas por la própria Constituição. Então, é uma questão de se acostumar um pouco à diferença que existe, mas eu não acho realmente uma diferença. Quando você passa de um país democrático, uma república democrática unitária a um federal, a situação não cambia, salvo que, com exceção das características da autonomia dos estados. Autonomia dos estados. Sim. Isso auxilia no formato de administração? Em Brasil, os estados têm uma autonomia maior, sim, porque eles têm suas próprias regulamentações. Numa república unitária, as regulamentações são centrais. Há uma divisão das autoridades no Paraguai, como os departamentos e também as prefeituras, as municipalidades em espanhol. Mas eles têm que acordar a autonomia com o poder central, que finalmente é o poder dominante. Essa é a principal diferença entre a República Unitária e a República Federativa. Assim mesmo. É o formato de autonomia dos estados. Exatamente. É mais reforçado, é mais claro, é mais profundo aquela divisão nos estados federais. É isso. Então, você tem algumas outras particularidades, por exemplo, que você pode trabalhar num estado onde o governador é de um partido, sendo que o poder federal em Brasília é diferente. Então, essa é uma prova ainda mais clara da democracia que existe no Brasil. Nesse ponto agora que você tocou em relação aos partidos políticos. Hoje no Brasil temos uma pluralidade bem grande de partidos. Como funciona os partidos políticos no Paraguai? A gente sabe que o Partido Colorado tá no governo federal, né, o governo nacional, né, e como são divididos os partidos, esquerda e direita, ou tem diversos, como temos no Brasil? Na verdade que os dois principais partidos, Partido Colorado e Partido Liberal, eles... Colorado e Liberal, os principais, são os outros. principais, com diferenças internas próprias ou correntes internas próprias do sistema democrático também. Eles foram criados no fim do século XIX. A partir dessa data, eles se alternaram no poder em períodos muito longos. O Partido Liberal, o Partido Colorado prevaleceu até 1904, após de 1904 até a 36, mais ou menos, pouco mais após a guerra com a Bolívia, prevaleceu o domínio do Partido Liberal, incluindo o período durante a Guerra do Chaco. E a partir do 1954 até agora, há um predomínio claro do Partido Colorado. O Partido Colorado, para deixar claro, é um partido predominantemente de direita. De direita, também o Partido Liberal é de direita. Claro, com a modernidade. Colorado Liberal, sim, de direita. São partidos de direita. Os partidos de centro, como o Partido Demócrata Cristiano e outros que apareceram logo nos anos 50, 60, e os partidos de esquerda ou com tendência socialista e incluso comunista apareceram logo com as influências das democracias cristianas da Europa, o predomínio dos socialistas também na Europa e, obviamente, da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas após o ano 1918, que tiveram todos uma grande divisão, dispersão
com todo mundo, e chegou também ao Paraguai. Esses partidos de esquerda, extrema esquerda, eles são minoritários, não tiveram ascensão ao poder em nenhuma etapa? Na verdade, que sintetizando, podemos dizer que a única possibilidade dos partidos minoritários de centro, ou de esquerda, ou de extrema esquerda mesmo, somente tem possibilidade de prevalecer se eles são capazes de atuar em coalição. Em colisão. Sim, porque juntando na colisão de vários partidos partidos, o que é muito difícil no Paraguai. Tiveram certamente sucesso, porque não é um mistério, não? No ano 2000 e foi 2010, 2012, que foi o governo do Monsenhor Lugo. Foi um período curto onde, efetivamente, as forças políticas de centro-esquerda, fizeram a união, uma coalizão, e prevaleceram e ganharam a eleição. Que foi um mandato que não foi concluído, né? Não foi concluído pelo sistema constitucional de juízo político que existe na letra, na Constituição. Foi o único caso onde um presidente foi demitido pelas próprias forças democráticas de outros partidos. Mas é uma prova que mesmo já o Paraguai experimentou recentemente uma troca de governo, e após essa experiência o Partido Colorado ganhou as eleições seguintes até agora. Esse é um dos motivos para o Paraguai ter uma continuidade na sua política, ter uma política de governo, né, e não de partido. Esse fato de a gente ter os dois maiores partidos políticos do Paraguai sendo de direita, centro-direita, esse é o motivo, esse é o norte da questão de a gente ter uma continuidade da política? Sim, podia ser, eu acho que é possível, mas eu volto a dizer que mesmo durante o período do governo de centro, de esquerda, praticamente as políticas de Estado mais importantes não foram diferentes. Sim, não foram diferentes, porque se você começa a destruição de algumas políticas essenciais, sobretudo as econômicas, destruição da autonomia do Banco Central, você favorece a inflação, você favorece a perda do poder aquisitivo da moeda. Isso não aconteceu. Por quê? Porque os antecedentes dos partidos precedentes, sobretudo o Partido Colorado, já tinha feito essa estabilidade praticamente da época em que eles tomaram o poder, até agora. Por isso que o Paraguai é conhecido como um país de muita estabilidade econômica, onde o Guarani, que é nossa moeda, desvalorizou muito pouco com a relação com o dólar. E acho que a população, para a população vai ser muito difícil fazer uma eleição por um sistema que não dê essas garantias no futuro. Uma estabilidade política que gera uma estabilidade econômica. Exatamente, sim. Na verdade que as bases políticas em geral são, com alguns cambios, alguns matizes sociais, são praticamente as mesmas. Não existe uma questão onde as políticas divergem, não são muito diferentes ou são extremistas, porque acho que o melhor é trabalhar pela estabilidade do país. Nós temos muitos problemas derivados de nossa situação de país encerrado, enclaustrado. Então, se você não obedece a algumas políticas de Estado que garantissem o sistema democrático e a estabilidade econômica,
o povo não vai ficar convencido de que isso é uma alternativa para o partido atual. E isso acho que está dando essa imagem de madurez do sistema político paraguaio. É o que torna hoje, é o que os nossos empresários brasileiros nos procuram, nesse viés, né, de estabilidade, de segurança, de previsibilidade, de possibilidade de planejamento. É aí que nós brasileiros vemos no Paraguai essa opção de poder, vamos para lá que a gente consegue trabalhar com previsão, eu sei quanto se eu gastar tanto, eu sei quanto que eu vou pagar, sei quanto que eu vou poder vender o meu produto, coisas que a gente acaba tendo essas oscilações no Brasil e a gente vê aí uma oportunidade muito grande no Paraguai. Assim mesmo. Isso acho que a base geral é o que os estrangeiros olham no Paraguai, mas também eu tenho que agregar outra coisa, que as autoridades, uma coisa é a seguridade ou a garantia do sistema político e econômico, mas ainda fica a tarefa de fazer atrair esses investimentos mediante uma modernização de seu sistema institucional, de seus ministérios. E nesse intuito, o Paraguai também está fazendo um grande trabalho, organizam bem as tarefas dos principais ministérios. Nós adotamos um câmbio em alguns ministérios, Ministério da Economia, antigo Ministério de Fazenda, para adequar as funções de outros ministérios parecidos no Mercosul e no mundo inteiro. Ampliamos e modernizamos muito também as funções do Ministério de Indústria e Comércio, com a nomeação de adidos comerciais. Temos aqui a sorte de ter uma adida comercial no Consulado de São Paulo. E também da parte do Ministério de Relações Exteriores, onde desde o ano 2007, mas a lei é um pouco mais antiga, do 2000, já foi aprovada uma lei que faz uma admissão por concurso dos diplomatas. Então, aí estamos trabalhando já hoje com uma geração de jovens diplomatas e de profissionais no Ministério de Relações Exteriores. É um sistema muito parecido ao que o Brasil faz em Itamaraty. E com o Ministério da Indústria e Comércio fazemos essa combinação, essa coordenação de tarefas para que os investimentos, as informações sejam obtidas nas embaixadas e os consulados. A gente vê um movimento bem coordenado, parece, do governo do Paraguai em relação a apresentar o Paraguai para o mundo, né? Esses movimentos do presidente visitando outros países, apresentando, recebendo comitivas internacionais, há pouco aqui de Taiwan estava recebendo, dando prioridade a esse trato, né? A ampliação, como o senhor comentou agora em relação à RedX, a troca daqui do representante em São Paulo, a ampliação para Curitiba, a gente vê esse movimento, a impressão que tem que é coordenado. A gente precisa ampliar as relações internacionais de uma forma muito centrada, né? Não entrando em polêmicas, não entrando em discussões, né? Estamos aqui para fazer negócio. Sim. Esse é o direcionamento do Paraguai em relação ao comércio internacional? É assim mesmo, é assim mesmo. Estamos tratando de fazer essa promoção. O presidente Penha é o primeiro que fez isso de uma maneira muito profissional. Ele viaja. A gente tem críticas internas dizendo que viaja demais, né? Mas nós aqui de fora a gente vê de uma forma muito positiva. Sim. Essas viagens sempre gerando negócios. Sim. Na verdade que acho que não estou justificando, mas acho que é uma tarefa dele. Ele é chefe da diplomacia, ele é chefe de todas as políticas, demais políticas públicas. E, sobretudo, ele é um jovem presidente que tem já uma formação muito privilegiada
para fazer esses desplazamentos, essas viagens no exterior. E acho que recebemos sempre dos estrangeiros, dos amigos estrangeiros, que uma muito boa impressão e bons comentários, né? Ontem uma amiga que eu tenho em Londres estava falando para mim que ela ficou muito bem impressionada no evento onde o presidente Peña estava falando, acho que foi no Canning House, uma coisa assim, o nome, onde é uma casa que dá acolhida aos chefes de Estado da América Latina para fazer essas reuniões, esses eventos de promoção. Ela ficou com muita boa impressão da apresentação do presidente nesse evento. E assim, na verdade, que recebemos todos que estamos a essa ajuda do presidente, que também está fazendo uma tarefa muito interessante e alimentando, sumando ao que nós fazemos normalmente de forma permanente. A impressão que a gente tem também é que a acessibilidade do presidente é muito grande, né? Há um empresário que precisa falar com ele, tem um projeto legal, apresenta para a assessoria, consegue falar em altos níveis no Paraguai e tem uma velocidade muito grande de resolução das... Ele e sua equipe de ministros, e nós trabalhamos para o mesmo objetivo, na realidade. E você sabe que o presidente Peña, 2 semanas antes de sua posse, já visitou São Paulo, tem membros do seu gabinete que têm formação aqui em São Paulo, formação acadêmica. Então, essa é uma cidade muito frequentemente visitada pelos principais ministros da área econômica e comercial do Paraguai, e vai continuar assim, porque a importância que o governo dá às atividades de promoção comercial de investimentos também é muito grande o interesse. E simplesmente queria sublinhar que o presidente escolheu uma visita foi no mês de junho de 2023, antes, uns dias da posse. Mesmo. O julho foi porque ele tomou posse no mês de agosto. Ele encontrou já o governador Tarcísio, o prefeito Nunes, visitou, conheceu o presidente da Fiesp, o senhor Josué, e a outras autoridades da área comercial. Excelente. Se me permite, cônsul, a gente tocar num assunto que é as taxas de países, né? A gente vê aí no movimento que a gente está tendo agora, países numa posição melhor economicamente, taxando outros países. A gente identifica, né, no mercado que quanto menos taxa, quanto menos barreiras, melhor para ambas as partes, mas mesmo assim, apesar de ter um consenso econômico, ainda a gente enfrenta algumas barreiras, né, na questão comercial. Eu sei que talvez, por exemplo, os Estados Unidos não seja tão representativo no comércio internacional para o Paraguai, talvez, eu não me lembro qual é a balança econômica, mas essas sobretaxas, elas que são consenso, que não são boas para a economia, acabam entrando ainda em pautas políticas. De uma forma diplomática, né? Como é que no mundo ideal, como a gente poderia superar esses entraves, muitas vezes, que vêm por uma política causando um dano econômico para todos os países envolvidos, né? Quem taxa também é prejudicado, né, do que é o taxado. Sim. Não, na verdade que esta não, que vou dizer, não é uma crítica, mas simplesmente uma constatação da realidade. Todo mundo, mesmo, sobretudo os brasileiros, eles criaram esse nome específico do custo Brasil. O custo Brasil entra em muitos aspectos, não vou entrar nos detalhes, mas, sim, mas existe... o custo Brasil é o que é o custo Brasil. Os empresários industriais, nós estamos fazendo um caminho
caminho quase inverso. Estamos criando não uma multiplicidade de impostos, estamos seguindo um caminho parecido ao que fez também Chile e estamos também tratando de trabalhar dentro do âmbito do Mercosul para negociar também com os países parceiros, o grupo de países como a União Europeia, Coreia, Canadá e outros países, para ampliar o mercado do Mercosul, para todos juntos ter um mercado ampliado onde podemos ter opções para colocar nossos produtos. Obviamente que nas negociações sempre é uma reciprocidade, mas ainda assim, com o que está acontecendo neste mesmo momento, acho que existe uma opinião, por exemplo, com a União Europeia, muito grande dos europeus mesmos de aprovar o acordo entre a União Europeia e Mercosul, que já passou a instância do texto e está na parte jurídica, e finalmente queda a questão da aprovação pelos parlamentos. Mas acho que as grandes economias da União Europeia já têm essa decisão de aprovar o acordo Paraguai-Mercosul. E isso é bom porque os produtos dos países do Mercosul vão ter um horizonte muito mais grande. Vamos também poder exportar certos produtos. Agora, o último que foi assinado foi com EFTA, um grupo de países medianos na Europa, mas com uma capacidade de compra muito importante. A Coreia do Sul, o Canadá estão em processo de terminação. Então, acho que isso demonstra também a ambição do Mercosul de ter novos parceiros, facilitar a troca de mercadorias e reduzir os níveis dos aranceles alfandegários entre esses países. É muito bom, pelo menos, ter alguns países levando a bandeira da facilidade do comércio internacional, derrubando barreiras, trabalhando para facilitar esse intercâmbio, né? Sim. Então, gostaríamos muito que, nós empresários, gostaríamos muito que isso fosse uma política de todos, Sim. Mas pelo menos a gente tem o Paraguai como uma referência de quebrar essas barreiras. Sim, acho que nesse ponto específico aqui de São Paulo não consideramos que exista muita diferença entre a posição do governo do Estado de São Paulo e o governo federal. Os dois estão em favor de assinar e permitir que esse tratado já possa ser aplicado na brevidade possível, porque São Paulo tem uma capacidade industrial, comercial muito grande, a mais grande do Brasil, então o primeiro estado brasileiro de acceder ao mercado europeu, acho que se encontra aqui. Excelente. Consul, caminhando aqui para o final, esse mês de setembro teremos no Paraguai, na cidade de Leste, a feira, né, que é a Expo Brasil, Expo Maquila, né, todas juntas ali para criar um grande evento, um grande cenário de negócios e de exposição. Vai estar presente? Vou fazer todo o meu esforço para estar aí, mas o que é importante aqui, mais que a presença minha presença, é o exemplo que fez o nosso governo de acercar o evento na fronteira do Brasil. Eu achei essa a melhor notícia, pelo menos para nós. A gente, Câmara de Comércio Brasil-Paraguai vai estar presente, a gente está com uma missão comercial, levando os empresários aqui do Brasil para conhecer a operação. Os estandes lá já estão mobiliados, está muito bonita a feira, a organização está muito legal. A nossa irmã Câmara Paraguai-Brasil está junto com a Redex fazendo a organização. E eu acredito que vai ser o nosso evento
maior do ano. Sobretudo, eu espero que você esteja presente, porque na verdade a presença de você é o que é importante. Nós estamos aí junto com muitos empresários, vai ser um evento muito legal, estamos lá com um lounge, né, bem bacana, né, estamos com missão para conhecer empresas ali em Cidade do Leste, né, apresentações lá no lounge, então vai ser um evento assim muito bacana, espero que seja o primeiro aí de muitos grandes eventos. Sim. A Expo Brasil ela já é uma feira muito grande, sim, mas essa união desses 3 movimentos que estão organizando agora a feira, eu acredito que vai entrar para o mapa dos negócios aqui da América Latina, essa feira. É assim, normalmente nós temos uma feira grande, agora está acontecendo na cidade de Mariano Roque Alonso, a Expo, que é uma feira de produção, serviços, produção pecuária, etc., uma feira entre econômica, social, cultural muito grande. Mas estamos notando que a Expo Paraguai-Brasil, Brasil-Paraguai, está logrando ter um tamanho, uma consideração cada ano cada vez mais grande. Isso é muito interessante. E também acho que as autoridades paraguaias vão avaliar o resultado e também, de acordo aos resultados, pode ficar no ano que vem no mesmo lugar, mas também é importante lembrar que o Paraguai está tendo outros eixos de integração física muito importante, por exemplo, o ponte entre Carmelo Peralta e Puerto Murtinho para viabilizar a rota bioceânica. Então, pode ser que nos anos seguintes, essa feira, essa exposição paraguaia assim, pode ser feita na fronteira, na zona de Guairá ou na zona já nova do Chaco ou de Mato Grosso. Então, são lugares por onde o comércio e o dinheiro vai circular muito. Eu acredito que tem um potencial futuro, mas hoje a gente está em julho, né? A feira vai ser em setembro, e não tem mais hospedagem no hotel onde vai acontecer a feira. Nos hotéis próximos também já está ficando difícil. E ali naquela região, entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, tem uma região hoteleira muito consolidada, muito boa ali. Eu acho que a área de suporte que a gente tem nessa região que foi escolhida agora, eu sinceramente estou adorando esse processo que está sendo feito agora. Não sei ainda se a gente teria uma oportunidade mais em outros locais. Gostaria muito, né, conhecer mais o Chaco, conhecer outras regiões que têm ali oportunidades também de investimento, talvez até melhores, né, pela questão de ser uma área nova, ser oportunidades novas, principalmente por causa da bioceânica. Sim, eu estou seguro que ao longo das fronteiras, no futuro, os lugares onde podemos fazer negócios vão ir aparecendo e paulatinamente vamos a escolher outros lugares onde fazer os encontros, porque esses encontros nessas cidades fronteiriças têm esse atrativo de potencial de mostrar a gente que tipo de negócios novos estão aí no futuro, um futuro muito cercano, particular a ruta bioceânica que já chegou no Chaco Central até as colônias menonitas, e a segunda parte que está praticamente pronto para ser terminada no ano que vem, mais ou menos, conjuntamente ao mesmo tempo que o ponte internacional que está aí. Então, esse é um novo eixo que vai ter um desenvolvimento muito promissório nos próximos 5 ou 10 anos. Nós estamos passando por uma conjuntura macroeconômica muito favorável para esses investimentos no Paraguai. Seja as construções, né, de pontes, seja a bioceânica, seja a questão política, tributária que a gente está passando no Brasil, mas nós, como Câmara, temos sentido muito essa procura dos empresários eu gostaria de ter um estudo de viabilidade, eu quero dar os primeiros passos para a abertura de uma empresa no Paraguai. A impressão, né, que nós temos como Câmara, que é um dos melhores momentos de investir no Paraguai. Sim. A sua percepção
para a gente finalizar aqui, Sim. Sua percepção, dentro desses seus 5 anos aqui no Brasil, é um fato, essa conjuntura macroeconômica é um momento de maior favorecimento em relação a esses investimentos no Paraguai, ou é uma constante? Não, é resultado de uma política de promoção que ainda pode ser desenvolvida muito mais, mas temos que ter em conta também que há uns 5 anos o comércio, investimentos quedou praticamente paralisada pela pandemia da Covid e, por um lado, isso foi superado, felizmente, mas também que acho que o espírito do empresário brasileiro de ter essa ambição de projetar-se nos países estrangeiros é uma característica própria da idiosincrasia do empresário brasileiro. E isso se conjuga muito bem com as capacidades, as possibilidades que oferece o Paraguai. Porque se o Paraguai não trabalhasse nesses aspectos, não tínhamos o sucesso que estamos tendo agora pelo interesse dos brasileiros. Não seria a opção. Exatamente. Estamos trabalhando exatamente tratando de interpretar a sana ambição de crescer dos empresários brasileiros, que o Paraguai finalmente é uma oportunidade. Não estamos sozinhos, está a Argentina, está o Uruguai também, membro do Mercosul, que tem suas ofertas, seus atrativos, mas acho que o Paraguai está ganhando muito espaço, está sendo muito competitivo com outros sócios e estamos para reforçar esse interesse aqui trabalhando em São Paulo. Excelente. Cônsul, quero agradecer esse bate-papo. Sei que a sua agenda aí é tumultuada, Prazer. mas é uma parceria que a gente dá muito valor. Consulado com a Câmara de Comércio é algo que, com certeza, esse trabalho em conjunto aqui vai surtir muitos efeitos. Eu também. Eu desejo muita sorte. Eu sei que a Câmara de Comércio Brasil-Paraguai resolveu estender suas atividades aqui em São Paulo. Ter parceiros aqui em São Paulo é uma grande oportunidade e vamos a fazer o que é necessário para ajudar também as atividades da Câmara, a atração das oportunidades, a abertura de oportunidades comerciais e desses investimentos. Assim que muito boa sorte nesse novo trabalho aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil também. Excelente. Okay? Obrigado. Prazer.